Galera, vamos falar então sobre evolução de UTI, um aspecto super importante da UTI, tem suas particularidades. Evolução é um tema meio vago, né? A gente tem um pouco de dificuldade de entender. Eu nunca vou esquecer, quando eu entrei no terceiro ano da faculdade, eu falei, como assim evoluir um paciente, né? Tipo assim, o paciente era um Charmander, vai virar um Charizard, assim, eu não tinha noção do que significava isso de evoluir o paciente. Tô prestando uma homenagem aqui ao Charles Darwin, não sei se vocês reconheceram, que é um grande evolucionista da nossa história, para começar falando para vocês que a evolução é também um método de selecionar o seu paciente negativamente ou positivamente. Afinal de contas, ele é um dos elementos do cuidado e que se não tiver bem feito, o seu paciente pode sofrer disso. E eu vou evitar que isso aconteça ensinando você a fazer uma boa evolução de UTI nessa aula. Para começar, eu quero te introduzir umas premissas básicas sobre evolução, que podem ser aplicadas a qualquer evolução, não necessariamente evolução de UTI. Vamos lá, umas premissas, tá? A principal delas, gente, evolução é longitudinal. A evolução, ela dá uma ideia relativa ao dia anterior, é uma progressão. Uma evolução, ela depende da impressão do dia anterior. Você está seguindo o paciente. Ao longo dos dias, você vai ter que dizer como esse paciente está em relação ao dia anterior. Então, você vai abusar de palavras como melhor, igual, pior. Então, evolução é uma avaliação contínua, não é uma avaliação transversal, é uma avaliação longitudinal. Então, você sempre tem que relativizar a sua evolução em relação ao que aquele paciente já vinha passando. Afinal de contas, se não fosse assim, não seria uma evolução, seria um momento estático. Então, o esqueleto básico de uma evolução, e isso aqui não se restringe à UTI, de qualquer ambiente de internação de um paciente, ele é composto, primeiramente, por identificação. A identificação, ela tem que ter pelo menos duas formas de identificar o paciente. Na maioria das vezes, o nome e o prontuário. A gente sabe que existem muitos pacientes com nomes iguais, então assim, a gente não pode correr o risco de evoluir um paciente no nome do outro. Então, a identificação do teu paciente, ela tem que ter pelo menos dois identificadores, seja nome e prontuário, prontuário e idade, enfim. Nome e idade também dá para confundir, tá, gente? Então, abusa do número do prontuário, é uma coisa importante e que é exclusiva do seu paciente, tá? Em seguida, na evolução veio o motivo da internação com a lista de problemas. Repara, o motivo da internação é o que trouxe o seu paciente para o hospital. Pode ser uma coisa nova, pode ser algo investigativo ou pode ser uma descompensação de uma doença que ele já tinha. No motivo da internação, não é para você colocar todas as doenças que o paciente tem. É só para colocar o que é que trouxe o paciente para cá dessa vez. Dispneia, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, descompensação da função hepática, sepse de foco urinário. É isso que você vai colocar, motivo da internação. E a lista de problemas consequentes a isso. Por exemplo, choque hemorrágico por acidente cumarínico e sangramento retroperitoneal. Lista de problemas. Em seguida, anemia grave. Em seguida, insuficiência renal aguda pré-renal. Isso aí é a lista de problemas que deriva do motivo da internação. O que o paciente desenvolveu por estar internado, que ele desenvolveu por ter essa condição patológica que o trouxe à internação. Em seguida, a gente tem que colocar os antecedentes dele. Isso aí é fato, a gente vai ter que colocar outras doenças que ele apresente que podem estar relacionadas ou não com a internação dessa vez. Não dá para negligenciar isso, gente. Tem que colocar as doenças que o paciente tem ou o que ele já teve. Por exemplo, vamos supor que seja um paciente que teve um AVC hemorrágico 2 meses atrás. Você tem que colocar esse antecedente patológico, porque se ele está lá internado contigo e ele faz um infarto, esse paciente você não pode trombolizar de jeito nenhum. Se ele tiver tido um AVC hemorrágico recente, você não pode trombolizar. Correto? Se você coloca ali nos seus antecedentes patológicos que é um paciente que teve hemorragia digestiva alta recente, aí você vai olhar na prescrição do doente, o paciente não está com profilaxia de sangramento, ele não está com, por exemplo, beta-bloqueador, ele não ligou as varizes, enfim, tudo isso você tem que colocar nos antecedentes patológicos do seu doente porque vão interferir na tua conduta com ele internado.
Dias de antibióticos e dias de tratamento. Repara, os dias de antibiótico e de tratamento dizem respeito ao que o teu doente vem recebendo nessa internação. Não vai me colocar porcaria de receita de ambulatório no dia de tratamento do teu paciente. Não adianta você vir colocar simvastatina, essas coisas todas. Não vai transcrever a receita do ambulatório do doente. Isso aí está na admissão dele. Quando ele foi admitido, alguém colocou em uso ambulatorial de Na hora que ele está internado, você não quer saber o que ele faz no ambulatório, você quer saber o que ele está fazendo ali. Aí você vai colocar antibióticos. Poxa, o paciente está em D3 de antibiótico terapia, com proposta de fazer 5 dias. O paciente está em pulsoterapia, vamos supor que ele esteja pulsando com 1 grama de metilprednisolona. Ele está em D1 de pulsoterapia, com proposta de fazer 3 dias. Quimioterapia, ele está em D1 do ciclo tal da quimioterapia X. Preparo não deixa de ser o tratamento que ele recebe para preparar o cólon. Tem muitos idosinhos com risco elevado de preparo de cólon em casa que se internam para fazer preparo de colonoscopia, que podem desidratar, que devem ser monitorados. Então, esses pacientes você coloca em D2 de preparo, recebendo manitol, é assim assado. Tudo que ele está recebendo que é relevante para o tratamento dele, você tem que colocar já na evolução, já no cabeçalho, quantos dias que ele está recebendo determinados tratamentos, tá? Os dias de invasão. E aí os dias de invasão, a gente quantifica dias de acessos venosos, dias de catéteres vesicais, catéteres nasogástricos, drenos. Em seguida, subjetivo. Subjetivo é como o paciente se sente. Você vai conversar com ele e falar: seu fulano, como é que tá a dor? Como é que o senhor está se sentindo? Como é que tá a falta de ar? Como é que tá... Enfim, qualquer que seja o sintoma. Essa parte aqui é subjetiva, é o sentimento do paciente. Você vai colocar qualquer sentimento que seja, inclusive sentimentos como o paciente deseja alta, o paciente está deprimido com o diagnóstico, o paciente está receoso quanto à receptividade da família ao diagnóstico. Isso você vai colocar no subjetivo, é importante você colocar na evolução do seu doente. O exame físico, numa evolução geral, o exame físico completo, vai. Ou pelo menos um exame físico um pouco mais direcionado para o motivo da internação. Você não precisa ir todo dia lá com o teu martelinho fazer exame neurológico no doente, não guarda o diapasão. A menos que ele esteja internado por uma causa neurológica, você não precisa fazer exame físico neurológico completo no seu doente. Mas é de bom tom que você faça quase que completo o seu exame físico num paciente de enfermaria, por exemplo. A gente vai ver que na UTI isso muda. Nos exames complementares relevantes, gente, eu disse relevante, tá? A tua evolução tem que ter os exames complementares do doente que tenham a ver com o quadro clínico dele, gente. Não é para ficar transcrevendo o exame normal, não. A menos que o exame normal também tenha a ver com o quadro do doente. Vamos lá. Não é para você pedir um ultrassom de abdômen do paciente e botar lá na tua evolução. Fígado com parênquima hepático com ecotextura sólida, homogênea, ecogenicidade normal, não se individualizando imagens sólidas ou císticas. Não, ultrassom de abdômen normal, sem lesões hepáticas, ponto. Ou, exame de sangue, magnésio normal, cloro normal. Gente, sem distúrbios hidroeletrolíticos, é isso que você vai colocar. Tá? Um exame importante de colocar que está normal, você pode até colocar o valor. Vamos supor, aquele doente lá que eu te falei que internou por um choque hemorrágico, era um doente usuário de varfarina. Aí você está preocupado, quanto que estava o INR dele da admissão? Se o INR estiver normal, vale a pena você colocar. Vamos supor que esse paciente em choque hemorrágico você reverteu, você deu vitamina K, você deu complexo protrombínico. Aí vale a pena você botar um INR normal, porque é fundamental para o seu caso. É um doente que sangrou por acidente cumarínico. Então, nesse caso, você pode colocar um exame complementar normal. Mas evita ficar enchendo a evolução de exame, porque, gente, quanto mais prolixo você for, quanto maior for a sua evolução e com mais informação assim desnecessária, maior é a chance do seu conteúdo passar de forma inadequada.
Ou seja, alguém vai ler, vai ver aquele textão enorme, a gente não aguenta com o textão, já baixa os do Facebook, você vai olhar aquela evolução, vai começar a pular as linhas, vai tentar ler só o que é importante e alguma coisa vai passar. Então toma cuidado para tentar ser mais conciso na sua evolução. E essa parte de exame complementar ela é super importante nisso, gente. Porque tem gente que bota exame complementar de 3, 4 anos atrás do paciente, botar todos os eletrólitos do doente, sendo que está tudo normal. Então, assim, evita fazer isso. É o bizu que eu te dou sobre essa sessão aqui. Impressão. Gente, impressão é fundamental. Qual que é a tua conclusão sobre a evolução? Então, depois de tudo que você fez, depois que você falou o motivo, depois que você falou o que o paciente sente, depois que você examinou o doente, viu os exames complementares, qual que é a sua impressão sobre o caso? Repara, impressão não é para resumir o caso, não é para chegar e falar assim, paciente de 75 anos, coronariopata, hipertenso e diabético, em uso irregular de medicação, vem com queixa de dor torácica, opressiva, irradiada para membros superiores, que não é para fazer isso. É para chegar e falar, paciente está melhor, paciente está melhor do ponto de vista hemodinâmico, paciente está sem febre, paciente está se alimentando melhor, ou pior, ou estável. Medicações, controle estável da dor, não consigo desmamar analgesia, ou paciente pior, paciente confuso, paciente piorando da dor, paciente mais congesto, paciente urinando menos. É isso que você tem que falar, mais, menos, igual. É isso que a sua impressão tem que transmitir, uma ideia de análise evolutiva. Ah, mas eu quero fazer um resumo do caso. Beleza. Antes da impressão você coloca lá, resumo do caso. Mas não bota uma impressão também deste tamanho, porque vai ser difícil da gente interpretar. A evolução tem que ser objetiva. Digo, a impressão tem que ser objetiva. Melhorou, piorou ou tá igual? É isso que a impressão tem que falar pra gente. E aí a conduta / programação. A conduta é o que você vai fazer agora. A programação é quais os planos futuros. Lembra, é uma evolução, ela dá uma ideia longitudinal. Então, você tem que falar qual que é a tua conduta agora. Conduta agora, introduz antibióticos. Programação, 5 dias de antibióticos. Conduta agora, reconciliam antihipertensivos orais. Programação, alta em 48 horas, se melhor. A conduta é o que você vai fazer agora para o teu amigo que vai pegar o plantão no dia seguinte e ver o que você fez. A tua ideia de programação é o que o seu amigo que pegou o plantão tem que saber. Poxa, eu tenho que fazer isso aqui hoje. Eu tenho que continuar o antibiótico, eu tenho que programar a alta do paciente, eu tenho que fazer isso. Então, com esse esqueletinho aqui, a gente sabe mais ou menos como que monta uma evolução. Agora, o que muda na UTI? Porque essa aula é uma evolução de UTI. O que a evolução de UTI tem de tão diferente das outras evoluções? E aí vamos lá, identificação tem, motivo de internação com lista de problemas também tem, antecedente patológico tem, dia de antibiótico e tratamento tem, com acréscimo de profilaxias. Aqui nesse caso, na UTI é muito importante você ver se o paciente está com todas as profilaxias adequadas, tanto profilaxia de tromboembolismo venoso, quanto profilaxia de úlcera gástrica de estresse. Dias de invasões, e aqui o detalhe das invasões de UTI é que não são as mesmas invasões da enfermaria. O paciente que está na UTI tem que quantificar dia de acesso venoso central, tem que quantificar dias de tubo orotraqueal e de extubação orotraqueal também. Então o paciente pode estar em D2 de extubação, por exemplo. E aqui nessa meiuca entre os dias de invasão e o subjetivo entra uma coisa que a gente vê muito mais em UTI do que em outros ambientes hospitalares, que é o balanço hídrico com as últimas 24 horas e as infusões que o doente está recebendo. Isso aqui é muito típico de evolução de UTI. Pode ter em outros serviços também? Pode, mas é porque ele não é tão bem quantificado quanto na UTI. Subjetivo. Olha, na maioria das vezes o paciente da UTI, ele não tem tanta capacidade de te referir o que ele está sentindo, seja porque ele está em delírio, seja porque ele está entubado, seja porque ele está com o nível de consciência alterado. Então, o subjetivo, ele deixa um pouco a desejar numa UTI. E o exame físico, ele tem que ser direcionado. Gente, se você tem que ser objetivo no seu exame físico na enfermaria, você tem que ser 10 vezes mais na UTI.
Na UTI é um doente grave, em que você tem que tirar ele do quadro de gravidade, tem que salvar a vida dele naquele momento, então não me venha com diapasão, a menos que seja de fato um quadro neurológico que vai ser importante para a evolução. Mas aqui o exame físico tem que ser mais direcionado ainda. Eu vou te mostrar como é que faz esse exame físico ser bem conciso, bem objetivo e bem útil. A impressão e a conduta, mesma coisa. Impressão, o que você acha do quadro? Melhor, pior, igual. Conduta, o que eu vou fazer hoje? Programação, o que meu colega que pegar o plantão vai fazer? E aí eu vou dividir essa aula entre essas sessões aqui, 1, 2 e 3, para a gente dar um segmento, para a gente conseguir evoluir a nossa aula também.